Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez passando por aqui, por esse canal, Haroldo Lira CE, para deixar uma mensagem aqui da hora do almoço. Graça e paz a todos. Bem-vindo a mais uma reunião da Igreja de Cristo, que não é parede. A Igreja de Cristo, que são vidas compradas com seu sangue na cruz. A Igreja de Cristo, que somos nós, os eleitos de Deus. Bem-vindo, graça e paz. Olha, antes de iniciar, na verdade, eu vou dar continuidade falando sobre a maldita Santa Ceia, do qual os cães inventaram e que mantém as pessoas nessa mentira, dizendo que Deus está morto e dizendo que o corpo dele é um pedaço de pão da padaria e que o sangue é o suco mais barato, e que na verdade isso é uma tremenda de uma ignorância e do engano desses cães, e que quando você prega, quando você mostra, quando você fala sobre a Páscoa, explicando como eu expliquei ontem, que não é Santa Ceia, que é Páscoa, e eu não só li Lucas 22 a partir do 7, como eu li também Lucas, a ressurreição de Jesus, mostrando primeiro para os crentes que Deus não está morto e que ele ressuscitou no terceiro dia. E eu preguei isso ontem. E eu li o cumprimento da Páscoa, da lei de Moisés, que está lá em Lucas 22, 7, a partir do 7, que é a festa dos pães asmos, e que eu expliquei tudo direitinho ontem. Então, quando você fala isso, aí eles dizem assim, os evangélicos e os doutores em teologia. Mas está lá em 1 de Coríntios, Paulo está mandando fazer. Entende, abençoado? Como é difícil lidar com esse povo? Com esse povo complicado que faz questão de servir a homens e que não quer saber de Deus e diz que está em Deus. Louvando com os lábios e o entendimento longe. Meu amado, olha, eu vou ler para vocês aqui 1 de Coríntios. Eu vou ler para vocês aqui 1 de Coríntios 11, a partir do 17. E eu vou ler e vou te explicar, para tu deixar de fazer a macumba da Santa Ceia, que não existe Santa Ceia. Não existe Santa Ceia. Eu já ofereci, foi a minha casa aqui, o meu comércio, o meu carro, eu ofereci para qualquer crente, para qualquer católico, para qualquer doutor em teologia, para me mostrar aqui na Bíblia a Santa Ceia. E vocês não mostram, seus cães, porque vocês sabem que não tem. Os teus escravos é que insiste nisso, em ser enganado. Então, antes, porém, todavia, contudo, eu quero pedir desculpa para vocês, porque ontem, quando eu fui falar sobre o diabo, que o cão inventou o diabo também, inventou o Satanás e inventou o demônio deles, que tudo isso tem na Bíblia, só que não é o diabo deles espiritual. Entende, abençoado? Esse Primeiro Testamento, ele foi escrito, toda a Bíblia, aliás, foi escrita pelos judeus. E eles têm uma cultura diferente para nós. Então, o diabo para eles era uma coisa, Satanás era outra coisa. Demônio é doença. Diabo, como eu já expliquei para vocês, é acusador. É aquilo que se opõe, que é contra. Que todos os evangélicos é o diabo. E Satanás, Lira?
Satanás é a mesma coisa. Satanás é quem é contra. Jesus chamou todo mundo lá de diabo, de Satanás e de demônio várias vezes. Entende, abençoado? E que Jesus ele foi chamado de Belzebu. E quem é Belzebu? O teu pastor é o diabo também. E para eles lá, Belzebu era um ídolo. Eles acreditavam que Belzebu era que colocava as doenças nas pessoas e que só ele poderia sarar. Então, quando Jesus expulsava demônio, quando Jesus curava, ele dizia que Jesus curava pelo poder de Belzebu. Entendeu, abençoado? A diferença? Meu amado, é você pregar a graça, né? Você pregar a graça, aqui você não tem script preparado. Aqui tu não tem doutrina de homem. Aqui você não tem estatuto do qual o ladrão presidente manda tu falar só o que ele quer. Aqui não é isso. Nós somos cristãos. Nós não somos evangélicos. Nós cremos, nós servimos e cremos a Cristo. Então nós cremos no que está escrito. Sabendo quando foi, para que foi, tempo verbal, respeitando tudo isso, cultura. Que o caólogo, o doutor em teologia, ele não sabe o que é isso. Então, qual é a desculpa que tu quer pedir, Lira? Porque ontem quando eu falei explicando que tudo que tem aí fora é engano, e eu falei do diabo, que o diabo foi o acusador e que continua sendo, diabo é tudo aquilo que acusa. Pastor é o diabo, meu irmão. Ele diz que tu é ladrão, ele diz que tu tá roubando a Deus. Tá sempre te acusando, meu irmão. Que tu faltou o culto da macumba, da Santa Ceia. Que tu não veio o culto de libertação, essas coisas. Então, abençoado, quando eu fui explicar sobre o diabo, e eu quis falar que Moisés, que é o autor, que é o escritor de Gênesis, eu falei, investi, dizendo que Adão, que a serpente do Éden era Moisés. Muito embora eu corrigi na frente, dizendo que Adão foi que desobedeceu a Deus. Porém, eu quis dizer que Adão era a serpente, foi a serpente do Éden. Eu falei que Moisés era a serpente do Éden. Quando eu quis dizer que Moisés, ele foi o autor, o escritor de Gênesis. E que ele, como autor de Gênesis, ele usou a serpente como uma metáfora. Como uma metáfora para definir a astúcia de Adão. Entende, abençoado? E o que é uma metáfora? Uma metáfora é assim, ó. Por exemplo, você quer dizer que a tua mulher é muito bonita. Aí você diz assim: a minha mulher é uma sereia. A minha mulher é uma sereia. Mas a tua mulher não é uma sereia. Você está criando uma metáfora para dizer que a tua mulher é bela, que a tua mulher é bonita. Entende, abençoado? É isso que é metáfora. Então, o autor Moisés, ele usou a metáfora e chamou Adão de serpente. E que esse cão estudou 6 anos para dizer que a serpente do Éden é uma cobra cascavel. E esses cães dizem até que a descendência da mulher foi uma cobrinha. Tu tem vergonha nessa tua cara não, macho, de estudar, de fazer faculdade pra ter uma cabeça doida dessa? Cria vergonha na cara, que isso daí tudo é invenção de vocês.
Então, abençoado, deixa eu aproveitar aqui, que já passou 10 minutos. Vamos deixar esses cães para lá, porque você tem que ter entendimento da Bíblia. Não é para você abrir a Bíblia, não é. É para tu abrir a mente. Entendeu, abençoado? Então, deixa eu te explicar aqui, que Paulo aqui não está mandando ninguém fazer nada. Paulo está fazendo aqui o que eu fiz ontem com vocês. Dizendo que não é a macumba da Santa Ceia, que era a Páscoa, que era a ordenança da lei de Moisés. Então, estava acontecendo o mesmo problema que acontece até hoje, aqui no Brasil, com esse ladrão aí, estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. Então, Paulo escreveu essa carta. E ele diz assim, abençoado, deixa eu só te mostrar como é que o teu Satanás chamado pastor, como é que ele te engana. Porque o pastor, ele não abre Bíblia. O pastor, ele não abre Bíblia. E ele abre um versículo para começar a mentira, para começar o engano, para começar a macumba que eles chamam de culto. Como assim, Lira? Olha, por exemplo, a macumba da Santa Ceia. 1 de Coríntios, ele vai abrir o quê? Ele não vai do início. Ele nunca leu isso aqui para vocês. Quem vai ler sou eu. E o que é que ele lê? Ele lê isso aqui, olha. 1 de Coríntios 11, 24. Pronto, ele só faz isso aqui, olha. E tendo dado graças, o partiu e disse, 2 pontos, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Pronto. Aí, você diz que isso aqui é a macumba da Santa Ceia. Só que você não sabe o que foi isso aqui, para quem foi, e você não tem entendimento que isso daqui foi a lei de Moisés, que foi abolida e que Paulo não está mandando fazer. Paulo está citando Lucas. Paulo está citando a lei. Paulo está citando a Páscoa. Inteligente. Então, inteligente, deixa eu te falar, deixa eu te mostrar aqui e te explicar como é que a pessoa ensina alguém a fazer alguma coisa desse jeito aqui, ó. Porque Paulo, ele era um pouquinho só mais educado do que eu, mas ele não dava moleza, meu amado. Ele não dava moleza. Porque vocês gostam de gritaria, vocês gostam de macumba, vocês gostam de pular no mistério, vocês gostam de mentira, que aqui não tem. Então, e por isso é que nós somos hereges. Porque vocês gostam de mentira, de engano, de palhaçada. O sistema religioso, de uma maneira geral, junto com os católicos, é uma palhaçada. Não tem nada de Deus. Não tem nada de igreja. E não tem nada de evangelho também. É macumbogélio. É um macumbogélio do qual o Deus dele é escravo deles. Só faz aquilo que eles querem. Igual vocês. Então, abençoado, olha aqui a instrução que Paulo está dando, que vocês dizem que ele está ensinando. Ó. 1 de Coríntios 11, 17, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é a macumba da Santa Ceia. A ceia do Senhor não tem nada a ver com santa. A ceia do Senhor foi um jantar da Páscoa. Então, Paulo inicia aqui, em 11, 17, ele diz, olha, falando com eles lá, falando com os coríntios, e eu falando com todos os evangélicos e todos os católicos do mundo inteiro. Do mundo inteiro, para vocês criarem vergonha na cara e ver que isso daqui, ele não pode estar mandando você fazer isso aqui. Por que, Lira? Por causa disso aqui, ó. 1 de Coríntios 11, 17. Nisto o quê? No que Paulo está falando. De quê? Da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, Paulo estava escrevendo uma carta, Paulo não estava lá. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Como é que Paulo está ensinando e vai logo dizer, olha,
Com relação ao que vocês estão fazendo aí, eu não concordo. Eu não concordo, eu não louvo. Eu não concordo com vocês. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então Paulo já inicia dizendo, olha, o que vocês estão fazendo aí não tem nada a ver, não tem nada a ver com a macumba da Santa Ceia. O que vocês estão fazendo aí, vocês estão fazendo algo para pior. E não para melhor, que é o que os crentes faz. Se achando que diz que vai ter comunhão com Jesus, fazendo a macumba da Santa Ceia. Abençoado! Como é que tu quer ter comunhão com Jesus se ele já mora em tu, ele já passa 24 horas em tu, abençoado? Tu quer comunhão maior do que essa? Como é que eu sou casado 50 anos com a minha mulher, dormindo na mesma cama, morando na mesma casa, e eu ainda vou fazer algo para ter comunhão com ela, tonto? Então, Paulo diz aqui no 18, porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Então, Paulo está dizendo aqui, abençoado, olha, está dizendo para eles lá, para os coríntios, eu dizendo para vocês. Paulo está dizendo, olha, eu já estou sabendo eu já estou sabendo que está havendo divisões entre vocês. E Paulo diz assim, quando vocês se reúnem aí para fazer essa coisa aí que vocês chamam de Santa Ceia. E eu, em parte, creio. Por quê? Porque Paulo sabe, né, que o evangelho não é para todos. E o entendimento é de fé em fé. Então, o que é haver divisão? Haver divisão é o que está acontecendo agora comigo. Divisão é o que está acontecendo com as pessoas da graça de Deus em Cristo, que entenderam o evangélico e deram uma pesada nas nádegas, passeia do gado, do pastor. E saiu fora, que foi o que aconteceu com nós. Aí o que o pastor diz? Está desigrejado. Mas ele vai voltar. Mas ele vai voltar. Vocês vão ver como ele vai voltar. Nunca, nunca mais enganador, cão guloso. Nunca mais, cão guloso. Nós vamos ter homem na nossa vida para estar dizendo o que é para nós fazer, o que não é para nós fazer. Dizendo que não é para nossa mulher usar batom, não é para cortar o cabelo, não é para usar bermuda. Vai para os quintos dos infernos, que não é o teu. Então, abençoado, Paulo diz aqui no 19... Porque até mesmo importa que haja divisão entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que é que Paulo está dizendo com isso? Paulo está dizendo, olha, é importante que haja divisão entre vocês, para que diminua o roubo desse teu ladrão aí. Para que as pessoas que tenham um entendimento da graça, entenda que tem que servir a Deus somente em espírito e em verdade, crendo que ele já fez todas as coisas, e não é para você fazer nada, é para você crer no que ele já fez, e para você crer que você não tem igreja, que homem não tem igreja, homem tem empresa para roubar, com CNPJ e tudo. A igreja és tu, a igreja sou eu, a igreja somos nós somos o santuário, nós somos a morada de Deus, abençoado. Então, ele diz aqui no 20, quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, olha, não é ceia do Senhor que comeis. Ele está dizendo, olha, quando vocês se reúnem aí no mesmo lugar vocês se reúnem para fazer a macumba da Santa Ceia, Paulo está dizendo que não é ceia. E é o que, Paulo? É Páscoa. E por que Paulo falou que vocês se reuniam no mesmo lugar? Porque a Páscoa tinha que ser feita nas casas. Cada qual nas suas casas. Então,
Ele diz no 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, seu próprio almoço, sua própria comida. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, o negócio lá, meu irmão, era uma festa. O negócio lá não tinha nada a ver com a macumba da Santa Ceia, nem com a Páscoa. O que estava havendo lá era festa, era comida, era bebida, era vinho, talvez tivesse até cachaça escondida. Entendeu, abençoado? Não tem nada a ver que Paulo está mandando fazer isso aqui. Meu amado, cresce, no entendimento, na graça e no conhecimento de Deus. O culto aqui é racional, abençoado. Não é macumbal, é racional. Você tem que usar a mente, abençoado, o espírito. Não tem nada a ver com coisa palpável, visível, tangível. Então, Paulo continua aqui, ó. Não tendes porventura casa para comer. O cara está dizendo, rapaz, vocês vão para a igreja para fazer essa macumba aí. Uns comem demais, outros comem de menos, outros já tá bêbado. Então ele diz, não tendes porventura casas onde comer e beber? Olha aí. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Essa igreja de Deus do qual Paulo está se referindo, não é a igreja de parede, ele está se referindo a vidas. Envergonhais a igreja de Deus, os filhos de Deus, os espíritos revestidos de carne. Eles estavam se envergonhando, porque uns não tinham o que comer e outros tinham demais. Entendeu, abençoado? A macumba. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvas-o-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Claro! Então Paulo está dizendo, o que vocês estão fazendo aí não é Páscoa, não é nada. O que vocês estão fazendo aí é festa. Vocês estão comendo e bebendo e envergonhando aqueles que estão com fome e não têm o que comer. É isso que ele está falando, abençoado. Não tem nada a ver com o que se fala aí dizendo que é a macumba da Santa Ceia. A macumba da Santa Ceia não existe. Não existe a macumba da Santa Ceia. É criada pelo sistema religioso para te enganar, para lotar as sinagogas nos primeiros domingos de cada mês, e tem outros que é outro dia. Cada qual é um dia diferente. Entendeu, abençoado? Então, ele continua aqui, ó. Ele continua aqui no 23, ele diz, olha, porque eu recebi do Senhor, Paulo falando, aqui é onde entra Lucas 22. Porque Paulo não recebeu nada do Senhor. O que Paulo recebeu foi do Cristo ressuscitado. Então, quando Paulo se converteu ainda na igreja primitiva. Entende, abençoado? Então, Paulo diz assim, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo está citando o quê? Paulo está citando Lucas, que eu li para vocês ontem. Entende, abençoado? Ele não está mandando fazer, ele está citando a lei de Moisés. Ele está citando Lucas 22. E ele diz, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Qual foi a noite em que Jesus foi traído? Não foi a noite do qual ele estava fazendo a Páscoa junto com os 12 discípulos dele e que o diabo estava presente lá, o Judas, que não é o diabo do teu cão? Meu amado, isso aqui é fácil de entender, meu amado. O problema é que vocês não querem nem ouvir. Vocês dizem, vai pregar para quem não é crente, vai pregar para quem não é crente. Eu já conheço a palavra. Você não conhece nada. Você conhece o macumbogélio do teu pastor. E que você precisa dar ouvido ao evangelho.
Você precisa dar ouvido quem não está gritando, quem não está te roubando, quem não está te assaltando. Você precisa dar ouvido a quem está sendo usado por Deus espiritualmente, que ele disse que levantaria analfabeto para envergonhar esses doutores que estão aí. E está aqui um. Meu amado, você só pode pregar e explicar o que está aqui. O que não está, você não pode pregar. Não existe a macumba da Santa Ceia. Se existisse, o cara já tinha levado meus carros, já tinha levado o meu comércio, já tinha levado aqui onde eu moro e tudo mais. Que esses cães são doidos por dinheiro. E cadê? Quem foi que ganhou? Nenhum. E continua valendo. Seus cães. Então, olha. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Que foi o que aconteceu quando ele estava fazendo a Páscoa. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Já expliquei isso ontem. Isso aqui é uma simbologia, porque estava antes da cruz. Ele não podia pegar o cara, pegar os 12 discípulos, se deitar lá em cima lá da mesa e mandar eles, cada qual, tirar um pedaço dele vivo para comer. Claro que não, abençoado. Isso daqui ele está fazendo, isso daqui ele está usando o pão, fazendo uma simbologia, dizendo que é o corpo dele, abençoado. Preste atenção, isso aqui tudo era sombra. Na lei tudo era sombra. O real viria na cruz, abençoado. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Você está vendo, né? Que isso daqui tem um emitente e tem um destinatário. Isso daqui, abençoado, não está falando não está falando com pastor, não está falando com nós, não está falando com gentios. Isso daqui é uma exclusividade, somente para os 12 discípulos. Ele está falando com eles. E quem é o emitente, Lira? Jesus de Nazaré. E quem é o destinatário? Somente os 12, abençoado. Não é tu, não é o teu ladrão, abençoado. Acorda, abençoado, acorda. Então, no 25, ele diz: por semelhante modo, eu já li isso aqui ontem, depois de haver, porque isso aqui é a mesma coisa que está lá em Lucas, abençoado. Paulo não está mandando fazer nada, ele está repetindo o que está lá em Lucas. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também, depois de ter jantado. Ceado é jantado. Cear é um jantar, porque é após as 18 horas, que é o que nós fazemos aqui. No ano novo, no chamado Natal, que isso aí tudo é coisa de homem também, que isso daí também não existe. E se tratando de Deus, nada disso aí existe, meu amado. A Páscoa não existe mais, porque ele disse: eu tenho desejado comer convosco a última Páscoa. Como é que todo ano aqui faz Páscoa? Como? Natal, tiraram da onde? Natal aqui na Bíblia, que tudo usa Deus. Não existe. Não existe, meu abençoado. Tudo que está aí fora é mentira. Esse padre, esse cãozinho de saia, ele fez uma música aí dizendo que a Maria vai na frente e pisa na cabeça da serpente. Abençoado. A serpente era Adão. A serpente foi uma metáfora que o autor Moisés usou para mostrar a astúcia de Adão. A mulher que tu me deste me enganou. Quando quem enganou a mulher foi ele, porque ele foi quem recebeu a ordem para não comer. E ele desobedeceu porque Deus quis. Porque se Deus não quisesse que ele desobedecesse, Deus não tinha botado ele lá. Não tinha criado jardim nenhum, abençoado. Entendeu, abençoado? A obra de Deus foi feita em 7 dias. Que você manda fazer a obra de papai. Tá atrasado. Então, abençoado, olha.
Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que eu beber em memória de mim. Todas as vezes qual? Que vocês ninguém mandou vocês. Rapaz, vocês estão fazendo papel, mas é de palhaço, mas é bom, viu? É um palhaço tiririca, porque, cara, pelo amor de Jesus, cara. O Jesus de Nazaré tá falando aqui com os discípulos dele. Nunca mandou vocês fazer nada. O teu ladrão é que manda tu fazer. Pra te enganar. E ele diz aqui, ó. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, olha. Fazer isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. E cãozinho, fazer isso em memória de mim, cãozinho, enquanto ele ia estar morto, cãozinho, que ele ia para a cruz, cãozinho. Aí, ele ia ficar 2 dias morto, cãozinho, ele ia fazer só esses 2 dias. Para de mandar os teus escravos fazer uma palhaçada dessa. Essa palhaçada chamada de Santa Ceia. Vocês são cara de pau demais, cara, vocês. Aí diz que a gente aqui não sabe de nada, vocês são os palhaços. Meu amado, fazer isso todas as vezes que o beber em memória de mim. Em beber por quê? Porque o suco de uva fazia parte da Páscoa, o cãozinho de 6 anos de faculdade. O suco da uva, o pão asmo sem fermento, não é esse teu pão aí que é cheio de fermento, ô doidinho. O pão sem fermento, o suco da uva, o cordeiro é assado. Cadê o cordeiro de vocês? Toca fogo num cão desse aí em cada culto. Em cada primeiro domingo de cada mês, para fazer o cordeiro, para vocês comerem o cordeiro. Meu amado, fazer isso em memória de mim todas as vezes que beberdes. E qual era as vezes que eles beberam? Só 2 dias. Porque após o 3º dia, o doutor Cícero, após o 3º dia ele voltou, não era para fazer mais. Não era mais para fazer a Páscoa mais, não era para fazer mais em memória dele. Ninguém faz nada em memória de quem está vivo, ô doutor. Então, abençoado, continua aqui, ó. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha aí. Ele lá voltou no 3º dia, eles deixaram de fazer. Os caras estudaram 6 anos, fizeram faculdade e até hoje, uma coisa que faz parte da lei de Moisés, que também foi abolida, que foi abrogada, que foi cancelado toda a primeira aliança, e que a lei foi cumprida, que não existe mais, e que nunca foi para os brasileiros. Meu amado, que mico, meu amado, que mico! Então, o que está acontecendo com os crentes? Todo primeiro domingo de cada mês, né? Vocês anunciam a morte do dono do mundo. Como é que vocês conseguem essa inteligência absurda desse jeito? Isso é uma inteligência demais, meu amado. Vocês já eram para ter descoberto muito antes. Era a vacina do corona, porque vocês são muito inteligentes. Abençoado. Olha, 1 de Coríntios 11, 26. Olha o que vocês evangélicos fazem, olha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Ontem vocês estavam lá na igreja de vocês, que não é de Cristo. Jesus vai morrer, Jesus vai morrer, Jesus vai morrer. Por quê? Porque estava fazendo a macumba da Santa Ceia. Todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, estarás anunciando a morte daquele que está vivo para sempre. Meu amado. 27.
Por isso, aquele que comer, olha aqui, ó, o que está acontecendo com vocês, ó. Por isso que vocês dizem assim, não sei por que para o crente tudo é difícil. Por que é, Lira? Por causa disso aqui, ó. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do sangue do Senhor. Então, vocês não são dignos para fazer isso. Isso nunca foi para os brasileiros. Nunca foi para o gentil. Isso foi há mais de 2000 anos para os judeus. E não é mais. Então, meu amado, ele diz no 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, ele está falando aqui, né, para você examinar e você ver as coisas com a mente de Cristo. Quando foi que nós comemos do pão e quando foi que nós bebemos do sangue de Jesus? Na cruz. Que ele diz que quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Então, quando foi que se comeu da carne dele e bebeu do sangue? Não é comer, nós não somos canibal. É você crer que na hora que ele estava lá morrendo, ele estava dando a carne dele. O que é a carne? Jesus de Nazaré. E que é o sangue? O sangue da carne. Entendeu, pessoa? Então, você comeu da carne e bebeu do sangue dele quando você creu que ele morreu por você. É isso. Não tem nada a ver com coisa visível. Então, abençoado, olha. E que o pão agora é graça, tá? Todos nós reunidos, nós somos muito embora nós sejamos só um pão, cada um de nós é um pedacinho de pão. Por quê? Porque nós somos um membro da igreja. E quem é o pão? A igreja. O corpo de Cristo. E cada um de nós é um pedacinho desse pão. Entende, abençoado? Por quê? Porque cada um de nós é um membro. Você está vendo essa mão? Essa mão aqui, olha. Tem 5 membros. 5 membros. Se tirar um, ela está incompleta. Então, nós somos aí um membro da igreja de Cristo. E quando nós nos reunimos como igreja, nós formamos o corpo de Cristo. É isso, abençoado. Então, olha. Pois quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Ou seja, fazer sem entendimento. Não tem entendimento. Aí ele ainda diz no 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que já morreram, igual vocês, igual os evangélicos. Então, abençoado, eu vou parar por aqui, eu já expliquei isso ontem, né? Então, pedindo que você se inscreva aí no canal, continua dando like, compartilha a mensagem, para ver se os irmãos evangélicos têm um entendimento e que venham participar dessa graça maravilhosa que é viver somente por fé. Graça e paz.